Masturbação é pecado? Esse assunto aí é um assunto muito polêmico e é muita vergonha de falar e tal, mas é algo que envolve todos os seres humanos, entendeu? Faz parte dos seres humanos. E segundo um site, eu estava fazendo uma pesquisa e disse que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e 95% dos homens americanos admitem se masturbar. E 84% das mulheres também admitem uma pesquisa mulher fazendo com mulher. Mas se a gente pesquisar a questão da ciência, se você perguntar a algum médico, ele supostamente vai te dizer que é algo natural, como os animais fazem e tal. Mas o que é que a Bíblia diz sobre masturbação? A Bíblia não diz nada. Entendeu? Então, masturbação é pecado? Não, porque a Bíblia não diz nada, nem se importa em falar. Tem gente que usa aquele texto de Gênesis, no capítulo 38, versículo 9, daquele cara que coabitava, né, com a mulher e sempre deixava o sêmen cair na terra e tal. E muita gente usa isso para dizer, tá vendo? Que masturbação. Quem usa um texto desse aí ou é muito ignorante ou é muito malicioso, porque esse texto, o contexto mostra que ele estava com a mulher do irmão, a ex-mulher do irmão, porque o irmão morreu. E segundo aquele princípio, ele tinha que possuir a mulher do irmão para poder dar descendência ao irmão. E ele, zangado, não queria fazer isso e sempre deixava o sêmen cair na terra. E Deus o feriu, ficou muito zangado com isso, com essa atitude. Então não tem a ver com masturbação esse texto. Então masturbação não é pecado. Se fosse pecado, a Bíblia falaria. E se fosse pecado, quando alguém fizesse um exame, pessoas que não podem fazer filho e tal, que o médico desse um potinho e dissesse, vá lá tirar seu sêmen pra gente estudar e tal, ele poderia dizer, não, não posso me masturbar porque é pecado e tal. Não é bem assim. É claro que quando alguém se masturba, ele geralmente pensa em sexo com mulher ou várias mulheres e tal. Nem todo mundo, né? Porque eu já pensei jogando bola. Por isso que eu não vou falar de todo mundo, que eu já pensei assim, pô, não quero pensar em mulher e tal, tô agoniado, nervoso, tenho que liberar esses hormônios, então vou pensar em jogando bola. Vamos lá, driblou um, driblou dois, bateu, pá, gol! Kika Jabulani, vai danada. Então, tem gente que pensa assim, eu já fiz isso. Mas muita gente pensa em mulheres e tem a questão de pornografia tal, que eu vou falar sobre isso, que isso aí já tem um perigo. Mas eu vou ler um texto aqui que muita gente lê, velho. E quando eu analisei esse texto, sem fazer nenhum estudo, eu entendi na hora, porque o texto é claro, mas não sei porque líderes, pastores ficam usando esse texto e ficam cegos. É aquela coisa, né? Todo mundo pensa igual, o cara não consegue pensar fora da caixa, porque todo mundo já pensa assim. É o texto conhecido de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Esse texto aqui, Jesus, ele não está falando para solteiro, não tem nada a ver com masturbação. O pessoal usa para dizer, tá vendo? Você se masturba e pensa numa mulher fazendo sexo, já adulterou, você já está em pecado. Esse texto aqui está falando para casados. Não tem a ver com masturbação, não tem a ver com solteiros, tem a ver com casado. Tanto é que o versículo anterior, versículo 27 de Mateus 5, Jesus fala, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Versículo 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ele está dizendo para pessoas casadas, você que tem a sua mulher, o cara tem a mulher dele e fica olhando para outra mulher com intenção impura. Entendeu? Querendo fazer sexo, imaginando essas coisas, para você até ter mulher. Então você te adulterou na mente. E tem gente que tem um prostíbulo aqui dentro. Então Jesus disse que você não precisa praticar o ato, mas você já adulterou aqui. E muitos fariseus se gloriavam porque não fazia isso, não fazia aquilo, como muitos líderes agem duro. O cara fez isso, o cara adulterou, bate, acontece, mas Deus conhece o coração de cada um, rapaz. Deus sabe o seu coração. Então pegue devagar com o próximo, porque você já pensou, você já adulterou. Então tá falando sobre adultério. E a má interpretação desse texto foi tão terrível que pegou o sexo, durante esses anos e séculos, pegou o sexo, algo de Deus, maravilhoso, que Deus criou, e colocou como algo impuro, ruim, ou até diabólico. Entendeu? Por causa da má interpretação. A impureza aqui é quando você tem mulher, ou a mulher tem marido e tá olhando para outra pessoa com intenção impura, nessa visão, entendeu? Mas o sexo em si é algo de Deus, natural. Olha aqui, Eclesiastes. Cantares. Cantares de Salomão, um texto bem interessante, no capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa,
Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ordeantes do monte de Gileade. Versículo 3. Os teus lábios são como o fio da escarlata, tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do teu véu, o teu pescoço é como a torre de Davi. Versículo 7. Tu és formosa, toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Ele olhava o corpo dela todo. A mulher era linda. Ele fala aqui, ó. Versículo 5 do capítulo 4. Os teus dois seios são como duas crias gêmeas da gazela. Capítulo 7, versículo 1. Que formosas são os teus passos dados de sandália, filha do príncipe, os maneiros dos teus quadris e tal. Versículo 2, o teu umbigo é taça redonda que não falta bebida. Ele colocava vinho no umbigo dela. Então, vimos aqui essa coisa desse romance de Salomão com a Sunamita, que é uma tipificação da igreja, que é a mulher com o noivo, é uma tipificação mostrando que o sexo é espiritual. O pessoal usa texto assim, ó. Pensai nas coisas de cima e não nas questões daqui da terra. Ou o sexo é algo de cima, veio de cima, Deus criou. Então esses textos não colam. Entendeu? A não ser que a mente do cara fique imaginando que sexo é impuro, que sexo é algo ruim e tal. Então você vai, pensa na coisa de cima, você descarta o sexo, que é algo ruim. Ruim é o sexo promíscuo, sexo sem compromisso, feito de maneira desregrada, que faz com que a mulher fique engravide de um cara que não tá nem aí, de uma pessoa que não ama. Nesse sentido, e etc, que a gente conhece. Prostituição e tal, isso é promiscuidade. Mas o sexo é de Deus e é feito para a pessoa aproveitar. Então, não é pecado o cara que tá solteiro pensar assim: Deus, eu quero uma varoa, eu quero a mulher assim, do corpo assim, do jeito que eu gosto, eu quero fazer sexo, eu quero casar com ela para fazer sexo com minha esposa, algo que o Senhor criou, eu quero desfrutar disso. Não tem pecado. Quantas vezes eu vi mulher linda e disse: Deus, o Senhor é maravilhoso, que menina linda. Os homens podem fazer qualquer quadro, qualquer obra de arte, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor está além. Que coisa linda, o princípio de beleza da terra, o modelo é uma mulher linda, não tem algo melhor. Então isso é de Deus. Se você olhar for puro para essas coisas, todas as coisas serão puras. E o conhecimento errado é tão triste. Voltando à questão da masturbação, pô, a masturbação, os benefícios dela, científico, depois você lê, mas você vai ver médicos dizerem: a masturbação livra você de insônia. Muitas pessoas que ficam sem se masturbar tempo, às vezes não conseguem dormir de agonia. Deixa você calmo, livra de nervosismo e entre outras coisas. Eu já fiquei, quantas vezes eu orava ajoelhada ali, ó, mais de uma hora. Depois ficava jejuando porque eu tinha o conhecimento errado e nada da agonia passar. Por isso que eu dizia: não, vou ter que pensar em bola, em jabulani, alguma coisa assim. Porque eu achava que era pecado se eu pensasse no sexo, eu solteiro. Ou se não, se você tem uma namorada, normal você pensar em fazer sexo com ela. Não tem pecado nisso, não tem mal nisso. Isso é de Deus. Deus que colocou esse sentimento em você. Entendeu? O ruim é você. Eu vou falar sobre as coisas ruins que tem nisso. Mas não há pecado, não há maldade nisso. E o conhecimento verdadeiro, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta, porque quando eu era novo convertido, eu pensava que se eu sentisse uma atração por alguma mulher bonita, aquilo era ruim. E eu ficava mal, perguntava a alguém dizia: você precisa de libertação e tal. Pô, libertar de algo de Deus que colocou em mim. E eu achava que não podia vir nenhuma vontade sexual, que era um diabo que estava dentro de mim. A ignorância, né? Deixa a gente na escuridão. E aquilo ficava ruim, me atrapalhava com minha fé em Deus. E através do conhecimento, teve um pastor, o pastor Augusto Maia, muito estudado, que me ajudou muito. Dizia: não, que é isso. Abriu muito a minha mente. E eu aprendi. Aí eu lembro que um amigo meu chegou pra mim e falou: pô, Gerson, as meninas da escola, pô, sabe que elas vêm com um shortinho assim, com a camisa mostrando a barriga, menina linda. Pô, eu não consigo ficar normal, velho. Eu olho, eu não consigo ficar natural. Eu falei: velho, você tá normal, velho. Se você não sentisse nada, aí sim a gente ia orar pra expulsar esse demônio do homossexualismo. Eu brinquei. E ele se acabou na risada. E eu fui nesse argumento mostrando que isso era de Deus. E libertou ele.
Para ir para lá com esse medo. E esse medo é pior. Porque quanto mais medo, quanto mais proibição é pior. O desejo fica maior. Quanto mais você proíbe alguma coisa, o desejo é maior. A menina tá apaixonada por um cara, você proíbe de maneira, não quero, tal, tal, tal. O desejo é maior. Ela pensa que é porque ele é o homem mesmo da vida dela. Então não é bom assim. Entendeu? Eu acho que Adão e Eva tava lá, Adão no Éden, nem ligava pra fruta quando Deus disse, não, coma daquela ali, não, veio a curiosidade, por que não? Será que era mais gostosa? Ela é boa para se comer, é agradável às horas, é bonita. Começa a proibição. Aquela frase que diz que a manga do quintal do vizinho é sempre mais gostosa do que a nossa, ou a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, sempre, ou seja, sempre o proibido dos outros é melhor. Então, essa questão do conhecimento errado é pior, que você fica mal, você já acha que está em pecado, que você fica com a luta, eu quero me libertar, eu estou em pecado, e aí chega um tempo que você desiste de Deus, desiste de outro assunto, porque o ser humano é assim, ele acha que pecou aqui, tá, já pequei, então agora eu vou, já estou em pecado mesmo. Isso é um perigo pensar assim, entendeu? O cara fumou uma maconha, isso não quer dizer que ele tem que fumar um crack. Não, maconha para você sair do vício da maconha é bem melhor, bem mais fácil do que sair do vício do crack. Então você não pode pensar, fumei maconha, vou fumar crack. Um exemplo. Então, gente, não há pecado nisso. O cara tem uma namorada, ele tá com aquela coisa natural e ele pensa, se masturbar, pensar nela. Entendeu? Agora, qual é o erro, o perigo da masturbação? Você assistir vídeos pornográficos, ficar com revista em casa, ficar procurando na internet filmes, fotos, cultuando isso. Primeiro que isso é antinatural. Antigamente que não tem energia, computador, televisão, essas coisas, não existia isso. Então quando você pega algo antinatural, filmes e tal, você começa a atiçar sua mente em algo fora do natural. É diferente de você passar e ver uma mulher fora do natural, começa a produzir algo muito fora do natural, isso traz problemas e isso vicia. E tem gente que cultua isso. Não toma um banho se antes não engarguelar o palhaço, entendeu? Se antes não pegar o cara na covardia 5 contra um, que é 5 ateu enforcando um judeu. E aí você já tá cultuando. Isso aí pode te dar fraqueza, você pode ter problemas, imunidade baixa. Tem os perigos também que a própria ciência estudou e vai te mostrar se você pesquisar. Entendeu? E você ficar pensando na mulher dos outros, você tem mulher e pensa em outra mulher, tudo isso aí é ruim e te leva ao que? A prostituição, já mental. É isso que a pessoa tem que se precaver e não querer cultuar isso. Mas dizer que não pode, isso é pecado e tal. Não pode olhar pra uma mulher que botar o sexo como algo impuro. Eu lembro que na escola o pessoal ficava debatendo quantas vezes você pode olhar pra uma mulher. Os caras diziam, não, se você olhar uma vez, não é pecado, porque você não sabia que era a mulher que ia passar. Mas você tem que virar. Se você olhar a segunda vez, aí já é pecado. Olha o nível dos caras. Que mentalidade. Quer dizer que não pode passar uma mulher bonita. Claro que eu não vou ficar cobiçando a mulher do próximo. Cobiçar é querer a mulher do próximo. Mas eu não vou ficar também desejando e apreciando a mulher do próximo. Eu não tenho que ficar olhando a mulher do próximo. Pô, será que tem um bumbum bonito? Não, mulher casada. Nem tem que olhar como se fosse um homem. Mas passou uma jovem, solteira, bonita. Uma mulher que você não sabe se é solteira ou casada. Bonita, passou. Você olhar, poxa, que mulher bonita. Pô, bonita. Normal. Passa um homem bonito, a mulher falar, pô, que homem bonito. Ou na televisão. Não tem erro nisso. Entendeu? Aí ficam botando malignidade nas coisas de Deus, de sentimentos que é produzido. Deus colocou o sentimento aqui. Entendeu? Quantas pessoas. Ah, se você faz algo que escandaliza ou que é pecado, é melhor você cortar. É melhor você ir pro céu sem um membro do que todo o seu corpo pro inferno. Já teve homens na história que cortaram o órgão genital porque a questão sexual era tão pecado que ele achava que se ele pensou numa mulher, eu tô em pecado, então eu quero agradar a Deus e ser salvo, eu corto meu membro. Já teve esse nível de loucura. Enquanto no Velho Testamento Deus permitia Salomão ter várias mulheres, o rei Saul ter várias mulheres, Davi ter várias mulheres, e Deus não tratava o sexo como essa coisa extrema de eu ter que pensar em Jabulani numa bola. Entendeu? Porque se eu pensar numa mulher ou numa namorada, eu tô em pecado, que só posso pensar nela quando eu casar e tiver com ela. Entendeu? Então é um extremismo terrível que ninguém consegue praticar. É como querer praticar o sábado, a lei de Moisés não consegue. Fica aquela coisa, é pecado e ninguém consegue. Atrapalha você em buscar Deus porque você acha que você está em pecado, que você está em maldição.
quase todo mundo pratica e fica mentindo, não tem coragem de assumir, de falar, e só vai produzindo, é um conhecimento errado que não liberta ninguém, só escraviza mais dentro de si. Então é algo terrível. Se não existisse a masturbação, muita gente ia estar fornicando. Entendeu? A agonia sexual era tão grande que você tá fornicando. Às vezes você tá sendo tentado por uma mulher e você vai para um lugar que você sabe que tá lá, você se masturba, chega lá, você tem poder pra. Você não tá com essa questão sexual aflorada, com os hormônios, você já liberou. Então você vê esses benefícios. Se não existisse masturbação, como um cavalo, que disse que quando tá no cio, ele pula a cerca e quebra tudo. Se o cara tiver na égua, ele derruba o cara, mata até gente, sai doido aí. Então a masturbação ajuda nisso aí. Entendeu? Ajuda em você deixar de fornicar ali com a menina. Ó, você fica na paz. Pô, aqui tu tá me tentando e tal. Não vou liberar aqui os hormônios. Vou chegar perto dela e ó. Ela tá me tentando. Ela é bonita, me atrai, mas eu não quero nada. Ou ela não é cristã. Eu não quero uma menina que não é cristã. Que não tem um princípio assim. Um exemplo. E você fica já tranquilo. Entendeu? Então você vê os benefícios disso. Mas de colocar pecado, esse texto de Mateus 5, 5, 28 dizendo, ó, se você olhar para uma mulher impura, não, isso aí só fica impuro o olhar quando você já é casado. Aí você vem olhar para outra mulher numa visão de sexo e tal, aí fica impuro o olhar. Mas quando você olha e contempla a mulher e fala, Deus, eu quero uma mulher, eu quero uma varoa assim assada, a mulher pode dizer, Deus, eu quero um varão assim, assado desse jeito, eu quero casar, eu quero fazer sexo, eu quero desfrutar disso que o Senhor criou. Não tem problema nenhum nisso aí. Então masturbação não é pecado você cultuar isso, revistas pornográficas, fotos e tal, tal, tal. Isso vai te fazer mal, vai te levar a um vício, isso será terrível, vai desenvolver a ejaculação precoce no casamento, você vai ter problema. Entendeu? Isso aí que você tem que estar estudando e se precaver. Mas não há pecado, essa questão de vontade de fazer sexo é de Deus, é natural, todo mundo sente. Tem uns eunucos, né, que tem um dom que é pessoas assexuadas, que isso aí são exceções. Mas fique na paz e descanse em Deus. Esses textos que usam aí para casado, entendeu? Tanto é que fala que quem olhar para uma mulher com intenção impura adulterou, não fala fornicou, ou seja, só adultera quem é casado, entendeu? Quando você faz um sexo com uma mulher que você não é casado, você fornica, que é sexo sem compromisso. Então, masturbação é pecado? Não, 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 não é pecado. Pecado é cultuar a prostituição aqui dentro, que muita gente faz isso aí. Esse negócio de, quando você estiver dormindo vai sair, comigo não aconteceu não, não saiu nada. Fica na paz.